Essa é a história de um casamento. Então, imagine um casamento. Duas pessoas se unem, passam um tempo juntos, mas depois de anos, a esposa magoa e decepciona o esposo e abre mão de conviver com ele. Depois de um tempo dessa separação, ela sofre um acidente. Perdeu a memória nesse acidente. Mas dentro de si, depois de ter sobrevivido, no fundo do seu ser, ela ainda tem instintos de quem ela era antes de perder a memória, nesse fatídico acidente. Passou-se um tempo. Ela sempre ouvia falar de um homem, e todos falavam que esse homem era um bom homem, um homem distinto entre os outros. Ela tinha começado uma nova vida, já que, após aquele acidente, ela não se lembrava de nada de antes. Ela começou a perceber que aquele homem, de quem todos sempre falavam, mantinha os olhos fixos nela, bem de perto, porém esperando que ela tomasse a iniciativa. Ainda passou um tempo até que um dia, já cansada inclusive da nova vida que começara, ainda que não por escolha sua, ela decidiu se aproximar dele por livre e espontânea vontade. Aquele homem, o bom homem, veio a se tornar seu esposo e a amou de todo o coração. Mas, com o passar do tempo, aqueles velhos instintos voltaram a ela. Nessa nova vida de casada, ela traiu aquele homem, que agora estava com ela e a amava de todo o coração. Ela fez isso repetidas vezes, inúmeras vezes, até que não quis mais permanecer com seu marido, mesmo depois de ele tê-la perdoado por todas as traições. Muitos anos se passaram. Aquela mulher, antes muito jovem e bonita, agora era só uma idosa, cansada da vida e muito doente. Ela sentia que a morte em breve viria buscá-la. Até que ela, a morte, veio, fria e certeira. A morte a abraçou fortemente e em seus ouvidos sussurrou que há muito tempo queria tê-la abraçado, mas que o seu marido sempre a impedia. Ela perguntou à morte qual dos dois maridos, o primeiro ou o segundo, já que depois daquele acidente ela tinha se casado novamente depois de um tempo. A morte perguntou a ela: ora, ele nunca te contou? Ela respondeu: quem me contou o quê? Diga-me logo, já que agora você me tem. A morte lhe disse: o seu primeiro marido nunca desistiu de você. Ele sempre te seguia de longe. E se você estivesse com ele ainda, naquele dia em que eu tentei te matar em um acidente, aquele acidente não teria ocorrido. Mas como você estava naquele lugar invulnerável, eu tentei te abraçar.
Vi a oportunidade e tentei te levar. Mas aquele seu marido ainda estava te seguindo. E quando eu te atingi subitamente, ele te salvou. Te socorreu enquanto você agonizava. E salvou a sua vida de mim naquele dia. Depois, ele continuou te seguindo. Casou com você outra vez. E de novo cuidou de você diariamente. Mesmo quando você o traía, ele sempre te seguia. Estava perto, observando você. Mas aí você desistiu dele. E por fim, depois de muito insistir em você, ele deixou que você seguisse seu caminho, o caminho de suas próprias escolhas e decisões. Mas eu também te observava. E depois de não mais estar perto dele, e no seu momento mais vulnerável, enfim, eu consegui te abraçar. Aquela mulher chorava copiosamente, pois nunca retribuiu o amor daquele que sempre cuidou dela e a amou. Ela queria voltar e fazer tudo de novo, mas já não estava mais entre os vivos. A morte estava muito feliz em tê-la ao seu lado, e para entristecê-la, contou a ela que o seu marido estava noivo e que em breve casaria com uma noiva muito linda e que havia construído um palácio para ela. A mulher chorou ainda mais e atingiu a morte, xingando-a e xingando-a a si mesma, porque a sua situação atual era fruto de suas próprias escolhas e decisões. E por mais que a sua alma agora fervesse em agonia, ela nunca mais teria uma segunda chance. De agora em diante, ela choraria amargamente pela eternidade. Agora, eu convido a você que ouve essa palavra, que acabou de ouvir essa ilustração e que talvez tenha criado uma espontânea antipatia por essa mulher, pensando que essa ilustração pudesse ser real. Se fosse real, você não simpatizaria com essa mulher? Diria que tudo que aconteceu a ela foi justo? E se eu disser a você que essa mulher é você, que essa mulher sou eu, mas a diferença é que, como você agora, nesse momento, ouviu essa pequena ilustração, quer dizer que o final dessa história, para mim e para você, ainda não ocorreu. E se ainda não ocorreu, para você e para mim, ainda resta tempo de voltar atrás e pedir perdão de coração, não só de palavras, mas de corpo, alma e espírito em todo o seu ser, para aquele que, nessa ilustração chamado de marido, aquele que era o primeiro e também se tornou o segundo, o
princípio e o fim. Esse, na verdade, é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. E antes, eu e você estávamos com Ele na eternidade, mas nós falhamos com Ele. E algo ocorreu, talvez possamos até chamar de um acidente, apesar de ter sido um acidente causado pelas nossas más escolhas. Nesse acidente, de fato, nós perdemos a memória de como éramos e de como era a nossa vida na eternidade com Ele. Mas assim como nessa ilustração, Ele continuou seguindo de perto a mim e a você, cuidando, salvando diariamente, com amor, compaixão e misericórdia. Mas agora, assim como também na ilustração, Ele está observando fixamente, bem de perto. Mas é preciso que eu e você nos cheguemos a Ele. E de volta Ele mesmo se chegará a nós. Inúmeras vezes nós os temos traído. Não o colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Amamos muito mais a tudo nesse mundo e a todas as pessoas e a todas falsas propostas de prazer, sejam elas quais forem, mais do que a Ele. Não devolvemos nenhuma fração milésima do seu amor por nós. Não conseguimos devolver. Mas, ainda mantendo a atenção nessa ilustração, e para que o nosso fim não seja o mesmo, precisamos mudar o final da história, já que até agora tudo tem permanecido igual e não foi diferente. Precisamos amar aquele que nos amou primeiro, que nos amou mais. Mas nós somos tão sujos e imundos que até para isso precisamos da ajuda dele. E ele vai nos ajudar, desde que nos aproximemos de volta a ele com um coração totalmente sincero. Esse depois do acidente, depois que você foi retirado do céu e está aqui na terra para ter uma segunda chance, essa é a explicação dessa parte da ilustração. Essa é a tua última chance. E como você não sabe qual dia a morte vai vir para te abraçar, e sim, creia, ela quer vir te abraçar e te levar para o mais profundo da escuridão e das trevas. Essa é a tua última chance agora. Talvez de fato esse seja o seu último aviso. E a palavra do pai daquele marido diz em Provérbios capítulo 29, versículo 1: quem insiste no erro após muita reprovação será repentina e incuravelmente quebrado. Que esse não seja o meu e o seu destino. Mas para isso, precisamos escolher. Escolher mudar. Escolher voltar atrás. Escolher devolver o amor àquele que sempre nos amou, apesar de tudo que nós fomos e somos para Ele.